Olá, minha oitava fase do coração, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam indo muito bem. Uma boa noite a todos, né? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre revoltas coloniais, tá? Mas que troço é esse? Vamos falar disso aí, tá? Muita gente fala, e isso é um equívoco das pessoas, tá? Muita gente fala que as revoltas coloniais foram uma parte do processo de independência, tá? Mas, durante as revoltas coloniais, nós não tínhamos aí um negócio que a gente chama de sentimento de nação. A gente não tinha, né, nessa época, a gente não tinha na colônia o sentimento de que nós pertencíamos todos a uma mesma nação. Nós não tínhamos aí esse sentimento, nós pertencíamos a uma mesma nação. As revoltas coloniais, a maioria delas, tá? A maioria, tá, pessoal? Algumas podem ter até esse sentido aí de independência. Mas tem uma diferença muito grande entre independência e autonomia, tá? A maioria das revoltas coloniais, elas buscavam aí uma autonomia. A maioria das revoltas coloniais, elas buscavam aí uma autonomia do Império Português e não uma independência, tá? Não é necessariamente uma independência. As que a gente vai falar hoje, como por exemplo, a Revolta dos Alfaiates, que é a Conjuração Baiana, ou a Inconfidência, entre aspas, que não foi uma inconfidência, já vou explicar o porquê, tá? A Inconfidência Mineira, por exemplo, a gente não pode considerar que foi aí um processo de independência, tá? A gente pode considerar que foi um processo de autonomia, tá? Tem uma diferença entre uma coisa e outra. O processo de independência, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? E as revoltas coloniais, a maioria delas, elas não são relacionadas a esse movimento de independência. Elas são relacionadas a um movimento de autonomia, beleza? Muitos livros didáticos vão dizer o contrário, tá? Que a Inconfidência Mineira fez parte do processo de independência. Não fez, galera. Isso aí é uma estratégia republicana, tá? Para fazer a gente achar que a coroa era muito ruim, né? Para os republicanos tomarem o poder lá no final do século XIX. Mas a gente vai estudar isso com mais calma, tá? Não necessariamente agora. O que acontece? A gente tem aí várias imagens. Por exemplo, na atividade que eu botei para vocês hoje, eu coloquei duas imagens de Tiradentes, tá? Tiradentes, ele é uma figura heróica, tá? Uma figura de herói nacional. Por que a gente... eu não acredito em heróis, tá? A figura de herói nacional, ela é altruísta demais, né? Ela é altruísta demais, não tem outra palavra. Ela é altruísta demais para ser real, tá? O que acontece? O povo fala que o Tiradentes ele morreu porque ele foi mais pobre. O povo fala que o Tiradentes morreu porque ele lutou, né? E vai construindo aí na cabeça da gente uma ideia de martírio, tá? Se vocês olharem aí as imagens de Tiradentes, elas são muito semelhantes a outras imagens, tá? Que vocês com toda certeza já viram. Um senhor barbudo e de longos cabelos, trajando vestes brancas. Tudo isso aí, galera, é um simbolismo, né? Traz um simbolismo muito grande de que Tiradentes teria vivido o mesmo martírio que Jesus Cristo, tá? Isso aí é tudo uma estratégia para dizer que ele sofreu muito em prol do Brasil, tá? Mas, por que não pode ser considerado inconfidência? Porque ela não aconteceu, tá? A Inconfidência Mineira, ela foi denunciada antes de acontecer. Beleza, não aconteceu. Todo mundo foi perdoado. Por que todo mundo foi perdoado? Vou explicar. A coroa portuguesa, ela queria sempre punir o menos possível, galera, punir o menos possível. Não queria punir, não queria matar ninguém aqui para não gerar revolta. Veja só, a coroa portuguesa tá lá em Portugal. Como é que eles vão controlar uma revolta aqui no Brasil? Não vão. Então eles queriam assim punir o menos possível, tá? O mínimo que eles pudessem punir era o mínimo que eles iriam punir, tá? Porque eles não queriam gerar uma revolta, tá? E tudo isso é científico, tá, galera? Tem prova. Eles que não queriam gerar uma revolta aqui porque seria incontrolável.
incontrolável. Eles estavam, a coroa estava lá em Portugal, o Brasil estava aqui no Brasil e não tinha como controlar de Portugal uma revolta no Brasil. Então, assim, isso que a orientação que o pessoal daqui recebia era punir o mínimo possível, tá? O perdão ia vir para todo mundo. Crime de inconfidência, segundo a lei da época, né? Segundo o conjunto de leis da época, crime de inconfidência é crime de lesa à coroa, tá? É um crime de causar lesão à coroa portuguesa. Como não aconteceu, como não chegou a acontecer, não teve crime de inconfidência, galera. Né? Mas Tiradentes, ele foi condenado porque ele confessou o crime de inconfidência. Mas não houve crime de inconfidência porque não chegou a acontecer. Então não houve lesão à coroa, tá? Ele só morreu porque ele confessou. Foi isso que aconteceu. Essa é a verdade. Ele morreu porque ele confessou. Foi construído na nossa cabeça a imagem de que Tiradentes era um herói. E a gente não pode tomar pra gente esse heroísmo, né? Vou dar outro exemplo para vocês que nós iremos estudar. A Princesa Isabel libertou os escravos. Conversa, né? A Princesa Isabel sofreu uma pressão internacional para libertar os escravos, tá? A pressão que veio de fora, que veio de outros países ameaçando, tá, o Brasil se ele não libertasse os escravos. Antes disso acontecer, houveram milhares, e eu repito, meus amigos, milhares de revoltas vindas por parte dos escravos. Então, assim, é muito mais mérito dos escravos, é muito mais mérito dos negros que lutaram verdadeiramente para isso acontecer, do que da Princesa Isabel, que só assinou um papel, tá? Toda a questão da gente pensar em todos os fatos, tá bom? Galera, quando vocês forem responder essas questões, se vocês tiverem dúvidas, só manda mensagem que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijinho a todos, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!